Isaías relata uma visão extraordinária. Ele vê o Senhor assentado em um trono alto e sublime, e o templo se enche de sua glória. Mas um detalhe chama a atenção. Acima dele estavam serafins. Isso pode soar estranho, como se estivessem em posição superior, mas o sentido é muito mais profundo. O profeta vê os anjos em volta do trono, como guardiões flamejantes, destacando a grandeza do Altíssimo. A cena não mostra a superioridade dos anjos, mas enfatiza a majestade de Deus e o impacto de sua santidade. A palavra serafim significa os ardentes, seres flamejantes, puros como o fogo, que servem diante do trono. São mencionados apenas aqui na Bíblia, mas seu nome já transmite intensidade e devoção. Diferente de outros anjos, os serafins estão em posição contínua de adoração, proclamando sem cessar a santidade divina. São retratados com 6 asas, cada par representando reverência, humildade e prontidão. Eles não são comuns, mas símbolos vivos da adoração eterna. Isaías descreve o Senhor em um trono alto e sublime. Essa expressão revela a autoridade suprema, acima de tudo o que existe. Os serafins estavam acima do trono, não para ocupar um lugar superior, mas como servos em torno de sua majestade. Era como guardiões posicionados em honra. Assim como nos palácios antigos havia guardas ao redor do rei, no trono celestial os serafins voam em adoração, reforçando que toda a autoridade emana somente de Deus. Cada detalhe das 6 asas dos serafins carrega um significado. Com 2 cobriam o rosto, demonstrando que nem mesmo eles suportam contemplar a glória absoluta de Deus. Com 2 cobriam os pés, reconhecendo sua pequenez diante do Criador. E com 2 voavam, prontos a servir ao Altíssimo em qualquer ordem. Essa postura ensina que mesmo os anjos mais exaltados vivem em reverência, humildade e obediência, nos lembrando que diante de Deus ninguém é autossuficiente. O templo ecoava com a voz dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O triplo santo não é repetição, mas reforço da perfeição infinita de Deus. Essa adoração não se limita ao céu. Ela declara que toda a criação reflete sua glória. O cântico dos serafins é eterno, sem cessar, lembrando-nos que o louvor ao Criador nunca deve ter fim. Ao contemplar essa visão, Isaías se desespera. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. O contraste entre a santidade de Deus, a pureza dos serafins e a condição humana o faz perceber sua impureza. O peso da presença divina é tão intenso que até um profeta se sente pequeno e indigno. Essa cena mostra que a verdadeira visão de Deus nos leva ao arrependimento e à consciência de nossa necessidade de purificação. Um dos serafins voa até o altar, pega uma brasa viva e toca os lábios de Isaías. O gesto é simbólico. O fogo que purifica e consome remove sua culpa e perdoa o pecado. Os serafins não têm poder próprio para purificar, mas são instrumentos do próprio Deus. Essa cena mostra que a santidade não exclui, mas transforma. Deus purifica para capacitar. Isaías passa de um homem desesperado a um profeta chamado para a missão. Muitos se perguntam, se os serafins estavam acima de Deus, isso significa que eram maiores? A resposta é não. Acima aqui é posição espacial na visão, indicando que voavam sobre o trono em honra. Eles cercavam o Altíssimo como tochas vivas, iluminando o trono, mas sem jamais ofuscar a luz divina. O texto deixa claro: Deus é o centro. Os serafins apenas reforçam a majestade de quem reina sobre tudo. O exemplo dos serafins nos ensina 3 lições fundamentais: reverência, humildade e serviço. Mesmo sendo seres celestiais, escondem o rosto e reconhecem que só Deus é digno.
Mesmo possuindo poder, eles se colocam em submissão e, ao voarem, demonstram prontidão em obedecer. Para nós, isso significa viver em constante adoração, reconhecendo a santidade de Deus e estando sempre dispostos a servi-lo em tudo. No fim, a visão dos serafins acima de Deus não revela superioridade angelical, mas a grandeza de Deus que até os céus reverenciam. A mensagem é clara. Se até os anjos mais exaltados se curvam diante dele, quanto mais nós devemos viver em temor, adoração e obediência. Assim como Isaías foi transformado por essa experiência, também podemos ser purificados e chamados a viver para o Senhor. Nada está acima do Altíssimo, até os serafins apenas proclamam sua glória. Você também pode viver uma nova história. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas conheçam essa verdade e se fortaleçam na fé.